Imagina que você é um doador de órgãos e por um acaso precisa ser internado, hospitalizado por algum problema de saúde. E os médicos que deveriam estar lá para salvar a sua vida resolvem que é uma boa ideia tirar os seus órgãos para poder vender no mercado negro ou para fazer qualquer outra coisa. Chega a ser um absurdo a gente pensar nisso, não é? Pois é, e o pior é que esse caso aconteceu. E, cara, você vai se surpreender, aqui em Taubaté, na minha cidade. Esse caso ficou conhecido como o caso Calume. Nesse vídeo você vai entender mais sobre essa história. Eu sou o Marcelo, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. O ano era 1986, aqui em Taubaté, a famosa Terra da Grávida. Essa minha cidade cheia de casos bizarros e inacreditáveis. Bom, nessa época existiam 4 médicos que trabalhavam no Hospital de Clínicas Santa Isabel, que hoje é chamado aqui de Hospital Regional. Aliás, é um hospital que atende quase que o Vale do Paraíba inteiro. Bom, 4 médicos que participavam da equipe médica da Faculdade de Medicina que tem aqui, a Unital, e tinha também um outro médico chamado de Roosevelt Calume. Bom, esse médico ele era o diretor do departamento de medicina da faculdade e foi ele que descobriu que algumas coisas estranhas estavam acontecendo. E eu tô sem a toalha, né? Você viu que eu tô sem a toalha até agora? Bom, tinha esquecido a toalha, mas tá aqui, antes que vocês fiquem reclamando. Tá? Segundo Calume, os 4 médicos estavam retirando os órgãos dos pacientes que tinham algum problema cerebral para posteriormente venderem. Até aí, o caso já seria bizarro o suficiente para poder virar um vídeo aqui no Não Adivinha. Com certeza. Só que ainda tem mais, porque Taubaté é Taubaté, né? E para piorar ainda mais, então, era dito que os órgãos eram retirados, em alguns casos, quando a pessoa ainda estava viva. Bem estilo Round 6 mesmo, para quem assistiu, né? Até me lembrou essa cena aqui agora. Tinha um cara lá que estava meio acordado, você lembra? Os caras estavam tirando lá e o cara estava vivo. Tinha um cara desse aí lá, você não lembra? Ah, que o cara pegou a pé de cabra lá pra terminar de matar, não é? Puta, agora não lembro direito, mas tem. Parece que foi. Mas tem. Bom, aí você deve estar se perguntando como que o Calume descobriu essa presepada toda aí. E ele descobriu porque alguns dos pacientes, quando ele ia vir lá, não tinha tido... Ele explica aí, tem um insert aí, vocês vão ver. Porque pelos padrões científicos internacionais, você não pode ter um diagnóstico de morte cerebral num paciente que tem fluxo cerebral. E os doentes tinham fluxo cerebral. Para você constatar a morte cerebral, precisa ter um esquema lá de parar de funcionamento, dos neurônios lá, alguma parada assim, e aí você constata a morte cerebral. E os pacientes que estavam sendo retirados dos órgãos, que estavam dizendo que era morte cerebral, não tinha acontecido isso, sabe? Não tinha. Então, o cara não era morte cerebral nada, entendeu? E aí, lógico, ele descobriu. Bom, assim que ele descobriu, ele entrou em contato com o Conselho Regional de Medicina, o CREMESP, falou que tinha um programa de retirada ilegal de rins de cadáveres, né, para doação e transplantes, e que tudo estava acontecendo sem saber de nada. Bom, você lembra que eu disse que alguns pacientes ainda estavam vivos, né, quando eram retirados os órgãos? Uma enfermeira que deu entrevistas disse que chegou a presenciar os médicos supostamente fazendo isso, né, matando o cara antes dele estar morto, né? Então o cara foi lá para tratar um negócio que não era aquilo, aí o médico deu fim na vida do cara. Olha, loucura, parece cena de filme, né? Bom, tem um relato dela e é chocante o que ela disse. Ela conta que presenciou um ato de brutalidade de um dos médicos envolvidos na denúncia. Quando eu olhei, os rins já estavam em cima da mesa. Mas ele não para, o doutor Fernando falava. Ele falou, não para? Ele pegou e falou, tão fácil, ó, pegou a lâmina. Assim que furou, o paciente parou de se mexer. Nenhum dos 4 pacientes que os rins foram retirados tinha sinal de morte cerebral, né? Um dos casos até é o de um senhor que foi diagnosticado na época com aneurisma. A família assinou que autorizava a doação de órgãos quando ele morresse. E o irmão da vítima disse que os médicos desligaram o aparelho antes disso. Tem gente que não fica em coma 2, 3, 4 anos e de repente se recupera. Por que não ele? Na época, esse caso ficou conhecido nacionalmente como o caso
Calume, porque foi o Roosevelt Calume que descobriu tudo isso, né? É estranho, porque parece, quando você fala caso Calume, parece que ele é o culpado, tá ligado? Quando eu vi a primeira vez parecia. É, igual, pô, a grávida de Taubaté. Não é caso Cris Flores, que é ela que descobriu, entendeu? Caso. A grávida de Taubaté. Esse é o caso transplantes, né? É que ia ficar meio caso retirada de órgãos, tá ligado? Ia ficar meio estranho. Então tinha que ter um nome, né? Aí tem o nome dos médicos lá, ia botar talvez o nome dos médicos, né? Não sei como era 4 médicos, né? Aí tá melhor colocar caso Calume. É claro que depois de todo esse escândalo, né? Teve cobertura ali nacional, né? E também teve uma abertura de inquérito policial, né? Que aconteceu em 1987. E até virou alvo no ano de 2003 de uma CPI que apurava a atuação de organizações criminosas que atuavam no tráfico de órgãos aqui no Brasil. Bom, o delegado que foi responsável por investigar toda essa bizarrice demorou 10 anos trabalhando nesse caso. Demoraram tanto para marcar o julgamento dos médicos que, quando saiu a data, o neurologista Antônio Aurélio Monteiro, que estava entre os médicos, já tinha até morrido. Na época, 2 dos médicos envolvidos chegaram até a dar entrevistas se defendendo. Eu tenho absoluta certeza de que os exames neurológicos foram dentro dos parâmetros usuais. Eu não me formei para isso, para prejudicar a vida dos outros, pelo contrário. Eu me formei para salvar a vida e para ajudar as pessoas a viver melhor. O inquérito foi concluído no ano de 1996 e responsabilizaram os médicos pela morte de 4 pacientes, porém, como aqui é Brasil, o julgamento só veio em 2011, quando eles foram condenados aí a 17 anos e meio de cadeia. Mas, como aqui é Brasil, mais um pouquinho, os advogados dos médicos entraram com recurso e pedido de anulação do júri, e com isso, desde 2011, eles recorrem à decisão, vivendo livres, leves e soltos. Em 2021, como aqui é Brasil de novo, em 2021, o TJ, o Tribunal de Justiça, manteve a condenação, porém, eles reduziram a pena. Ao invés de 17 anos e meio, passou para 15 anos, devido a um recurso lá. Mas, como eu disse, eles estão soltos, velho. Isso é, por se tratarem de réus primários, eles estão soltos, né? Ainda podem recorrer em liberdade, né, ao STJ, né, e ao STF também. E eles estão livres e também ficam livres para exercer a profissão. É bem complicado, né, esse negócio, né? Mas os caras estão livres para exercer a profissão porque eles foram condenados, né? Sim, na notícia que eu li tá livre para exercer a profissão também. Nossa Senhora. Mano, porque hoje eu vi um vídeo de um advogado falando que porque entrou nessa treta aí do Lula. Se o Lula é condenado, é inocente, aos caramba, porque ele não é inocente. Pra quem acha que o Lula não é inocente, ele teve uma manobra no STF pra poder meio que ter que ser julgado de novo. Você entendeu? E aí, enquanto tem que ser julgado tudo de novo, aí o cara tá de boa, tá solto. E sabe como o Brasil demora pra caramba. E aí o que ele falou também? E agora, e isso vai mudando de acordo com o entendimento do STF. Acabou a vontade do STF. De que quando você é condenado em primeira instância, você já é condenado já. Você já pode ser. Agora não. Agora tem que ser em segunda. E também, enquanto caber recurso, você ainda não tá, tipo, condenado, tá ligado? Mano, é uma palhaçada. É bizarro o sistema judiciário do Brasil. E o Calume? Bom, já o nosso queridíssimo, brabíssimo médico desvendou tudo isso aí. Ele chegou até a escrever um livro em 2003 sobre o caso, só que ele mudou o nome dos envolvidos, obviamente, para evitar dor de cabeça, porque mesmo um condenado pode ter dor de cabeça, né? Por isso que eu não tô nem falando o nome aqui, né? Porque vai saber, né? Você falou um? Não, do cara que morreu, pô. Ah, é verdade. O cara já morreu já. Eita, pô. Vai voltar do... Vai vir a mulher dele processando. Voltar do mundo dos espíritos pra me encher o saco aí, é foda. Bom, o nome da obra do Calume era Transplante. Ela não chegou a ser publicada, mas fez parte do processo contra os médicos. Além disso, em 2009, ele começou a trabalhar na prefeitura como médico no pronto-socorro aqui da cidade. Em 2013, ele foi nomeado gerente da área de assistência à saúde, aqui também em Taubaté, e atualmente ele segue na profissão dele normal, seguindo na carreira. Bom, mas e aí, você sabia dessa outra história bizarra que aconteceu aqui em Taubaté? Vocês querem mais casos que aconteceu aqui em Taubaté? Me deixa aqui nos comentários ou lá no Instagram sugestões para os próximos vídeos. A gente se vê amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal. Falou!